Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, domingo 21 de janeiro de 2024. Você é bem-vindo a estar conosco e juntos estaremos aprendendo mais uma porção da Palavra de Deus. Neste domingo estaremos ministrando a respeito do tema, a natureza da igreja. Como sabemos, estamos nesse trimestre trabalhando sobre a matéria o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós louvamos a Deus que nesse trimestre estamos trabalhando também o comentário do pastor José Gonçalves. E neste domingo nós estaremos desenvolvendo este tema, a natureza da igreja. Gostaria de convidar você a ficar conosco nesse momento e esteja atento àquilo que Deus tem para a tua vida através da sua palavra nesta manhã. Te convido a observar conosco que nós estaremos tratando desse tema, a natureza da igreja. E já de antemão, já gostaria de passar para você aqui o nosso texto áureo que está inserido em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Como diz o texto, assim está escrito e passo a ler. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Como já citamos, repetimos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Na nossa verdade prática, nós temos aqui a seguinte informação: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela, ou seja, glorificamos a Deus por poder fazer parte desta igreja. Digo a você, irmão, que é um privilégio para nós poder fazermos parte desta igreja. Nosso amigo que nos ouve nesta manhã, seja bem-vindo e nós te convidamos a fazer parte desta igreja conosco. Igreja esta que nós temos o prazer de te informar que nós estaremos lá no segundo ponto. Daqui a pouquinho estaremos estudando sobre essa natureza da igreja, que ela é visível e invisível. A igreja que nós estamos falando, que nós fazemos parte dela, tanto ela é visível como invisível. Este tema nós estaremos tratando no decorrer aqui do corpo da nossa lição, e nós temos o prazer de ter você conosco, como nesta manhã nós temos o prazer de estar recebendo aqui em nosso estúdio para junto ministrarmos a palavra de Deus, o evangelista Eliseu. Pai do Senhor, evangelista, um bom dia, seja bem-vindo. Pai do Senhor, pastora Thaídes, tudo bom? Com grande alegria que estamos aqui nesta manhã, auxiliando na obra do Senhor, auxiliando nessa escola bíblica dominical. A paz do Senhor, um bom dia para você que está nos assistindo nesta manhã. Deus em Cristo Jesus possa estar te abençoando, e te iluminando para que você possa estar compreendendo o conteúdo, desta lição maravilhosa que nós estaremos passando nesta manhã, falando sobre a origem, falando sobre a natureza, melhor dizendo, da igreja, E nós vamos estar aqui, pastor Thaís, entrando na introdução para nós estarmos aqui passando com os irmãos nesta manhã essa escola bíblica dominical. Na introdução diz assim: o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em sua essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas, Não iremos tratar de todos, mas iremos tratar apenas de alguns aspectos, porque o assunto é amplo, E dentro desse assunto que iremos tratar, por isso, nesta lição, veremos
uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível quanto na forma invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Então, nesta manhã nós estaremos tratando desses assuntos, falando sobre a natureza da igreja, a sua divisão confessional, falando, sobre a dimensão da igreja local, que é a igreja visível, a igreja invisível, e também sobre a dimensão comunitária da igreja, que nós estaremos falando nesta manhã. Então, em cada ponto, nós temos aí um objetivo, e nesse primeiro ponto que nós estaremos aqui destacando, juntamente com o nosso amado pastor Ataídes, a natureza da igreja e sua visão confessional. Então, nós vamos aprender nesta manhã como é a base da igreja. Nós aprendemos sobre a origem da igreja, nas lições anteriores, aprendemos também sobre as imagens da igreja, e hoje nós vamos aprender, sobre a natureza da igreja, como deve ser a igreja, como ela é formada, quem é a força motriz da igreja, quem é que move, quem é que rege, quem é que dirige a igreja. Baseado nesses princípios, nós vamos observar o que é uma verdadeira igreja, visto que muitos se denominam igreja, mas nós vamos observar, para que seja uma verdadeira igreja, quais são as bases, no que ela deve estar fundamentada. Não é verdade, pastor Thaís? É verdade. E nós já observando tudo isso, a gente glorifica o nome do Senhor Jesus, evangelista Eliseu, por quê? Quando nós falamos desta igreja visível, é esta igreja que nós fazemos parte dela, A nossa denominação, Assembleia de Deus, no nosso caso hoje, aqui em Baixo Guandu. A gente, como eu já disse, nós vamos estar abordando melhor lá no segundo ponto, mas para que o nosso amigo, irmão telespectador possa estar se sintonizando, e nós falaremos também dessa igreja invisível, que ela é formada por pessoas de todos os tempos, em todos os lugares, de todos os continentes, E é bom que você, nesta manhã, talvez você esteja se perguntando, mas o evangelista falou sobre essa igreja visível e invisível, como assim? Tudo bem, você então entenda, esta igreja visível é aquela que nós reunimos, a nossa denominação, que ela é vista, mas existe aquela que não é vista, ela está espalhada em todo o mundo, e ela é composta por pessoas de todas as épocas, aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Você pode fazer parte dela, esteja onde você estiver, você pode fazer parte desta igreja invisível. Esta é a igreja que nós denominamos a igreja universal, não a denominação, com todo respeito, não a denominação universal, mas a igreja universal, que está em todo o universo, tá? Ela é composta por todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as épocas. Na nossa lição desse domingo, nós trataremos de 3 temas muito importantes. Primeiro, que é o primeiro ponto, a natureza da igreja e sua dimensão confessional. No segundo ponto, falaremos a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. No terceiro e último ponto, nós vamos tratar da igreja na sua dimensão comunitária. Fique conosco, evangelista Eliseu, com a oportunidade nesse primeiro item do primeiro ponto. Deus te abençoe. Então, estaremos falando aqui sobre o primeiro ponto, a natureza da igreja e a sua dimensão confessional. Quando nós falamos da dimensão confessional, nós estamos falando justamente da doutrina em que a religião defende, nós defendemos esse princípio. Primeiro, a igreja ela é fundamentada na palavra. Sem o fundamento da palavra não é igreja. O próprio Jesus ele vai dizer que sobre esta pedra, quando ele fala sobre esta pedra, ele fala justamente sobre a confissão de Pedro: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nós vamos aqui entrar no conteúdo da lição.
né, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeira, verdadeiramente bíblica, é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era o verbo, ou palavra. Jesus é a palavra que humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Está lá registrado em Efésios 2, capítulo 20. Ele é o fundamento da igreja, né? O verbo que se encarnou, né? E se fez homem e habitou entre nós. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem a fundamentação bíblica. Aí ele vai dizer aqui, o comentarista vai dizer, olha, a heteroxia, desvio doutrinário e apostasia vem distanciando o abandono da palavra de Deus, né? Então uma igreja, uma das características de uma igreja verdadeira é que ela é fundamentada na palavra de Deus, né? Sem esse fundamento, né, não tem como construir. Sem esse fundamento pode ter qualquer outro nome, menos de igreja. E ele vai dizer aqui que essa igreja ela é centrada em Jesus, né? Ou seja, né, o centro, né, a atenção principal, a cadeira de mestre, ela é de Jesus. Ele é o que rege as nossas vidas. Sem ele não há a igreja. Ele fundou a igreja e nós estamos fundamentados nele, na sua palavra, né? Que a própria palavra vai dizer que no princípio era o verbo e o verbo se fez carne, não é verdade? E habitou entre nós, né? Ele se fez homem e habitou entre nós. E ele vai dizer aqui que, em segundo lugar, uma igreja bíblica, uma igreja para ser considerada bíblica, também nas Escrituras, ela deve ser, nós observamos que ela é fundamentada nas Escrituras e na palavra inspirada. Quando nós falamos na palavra inspirada, nós falamos justamente, né, da Bíblia Sagrada, de todos os livros que foram considerados, né, divinamente inspirados por Deus. Essa sim é a nossa base de fé cristã. No final aqui ele vai falar sobre a heteroxia, né, que é a oposição aos padrões e normas e dogmas, né, estabelecidos por um determinado grupo, né? Ou seja, essa heteroxia ela vem de encontro à palavra de Deus, ela vem desconstruir, né, a palavra de Deus. E hoje nós vemos muitas ramificações dizendo ser igrejas, porém, né, com muitos desvios doutrinários, ensinando a palavra de forma errada e com isso atraindo multidões, né, a fazer aquilo ao seu bel prazer. Porém, nós vamos observar que isso tem distanciado, né, muitas pessoas da fé cristã, da verdadeira base que é a igreja, né? Como nós observamos a figura da igreja primitiva, que era uma igreja centrada em Jesus, cheia dos milagres, cheia do amor, né? Lá em Apocalipse nós vamos observar uma das bases da igreja é o amor. Quando ele fala sobre o primeiro amor, ele vai se direcionar a uma igreja dizendo, olha, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então este amor ele nunca pode esfriar no nosso meio, ele nunca pode deixar de existir, ele tem que sempre manter aceso, né, para que nós possamos conseguir avançar. E nós, né, logicamente, como igreja verdadeira, lutamos, né, contra esses desvios doutrinários, contra essas apostasias, pessoas que um dia fizeram parte da nossa igreja, né, e hoje saíram, né, da igreja dizendo que, né, o que eles faziam estava errado, que agora que eles compreenderam a verdade, sendo que na verdade eles abandonaram a palavra. A apostasia é o abandono consciente da fé. Eles conheceram a Cristo e um dia deixaram de seguir, abandonaram, distanciaram de Jesus. E no segundo ponto aqui, nós estaremos entrando aqui no segundo ponto, falando sobre habilitada pelo Espírito Santo. Então uma igreja, a natureza da igreja, na sua dimensão confessional, ela é fundamentada na palavra. Em segundo ponto, habitada pelo Espírito Santo. Pastor Ataídes. Aí nós vemos, evangelista Eliseu, obrigado pela sua exposição nesse primeiro item. Nós vemos que, na verdade, a igreja, a verdadeira igreja, habitada pelo Espírito Santo. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que essa igreja habitada pelo Espírito Santo, dirigida
e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz. Ele é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho do convencimento do pecador. Isso está lá em João capítulo 16 e o versículo 8. O Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Só para que o nosso telespectador possa estar bem informado, no Evangelho de João capítulo 16, do versículo 8 ao 11. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. O que é isto? O amigo talvez possa estar perguntando, ou talvez o irmão que está iniciando na caminhada, ele poderá estar perguntando o que é esta obra da regeneração. Essa obra da regeneração nós traduzimos como voltar a ser o que éramos antes. O que éramos antes? Nós temos a alegria de te dizer que o homem antes ele tinha uma grande comunhão com Deus. E hoje, quando o homem ele aceita o trabalho do Espírito Santo, como nós acabamos de te informar no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 8 a 11, ele é convencido pelo Espírito Santo, convencido do seu pecado, da sua vã maneira de viver, ele passa a receber o processo da regeneração, ou seja, ele volta a ter comunhão com Deus outra vez, através da pessoa do Espírito Santo. E quando o evangelista Lucas diz que o Senhor Jesus abriu o coração de Lídia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, aí vemos a obra poderosa do Espírito Santo, quando os apóstolos ministrando ali a palavra, o Espírito Santo se incumbiu de naquele momento trabalhar no coração de Lídia, e o coração dela foi aberto para que entrasse a palavra de Deus através de uma grande obra do Espírito Santo. Então ali naquele momento, e aqui, evangelista Eliseu, eu já entro no terceiro tópico, ela passou então a fazer parte da igreja. Ela que antes não havia experimentado a regeneração, que ela experimenta esta regeneração, ela então faz parte da igreja. A pergunta no item 3 é: quem faz parte da igreja também anda no Espírito? Quem faz parte da igreja, meu amigo, meu irmão, ele também anda no Espírito. Como se explica isto? Quando alguém responde a mensagem da cruz, como nós acabamos de dizer, Lídia ouviu ali a mensagem da cruz e ela respondeu positivamente, tá? A mensagem que ela recebia, porque o Espírito Santo fez a obra no coração dela. Então, quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Romanos 8:16. Agora, escuta isso, agora regenerado, eu falei logo em cima aí, agora regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito Santo. Essa pessoa que aceitou a Jesus, ele agora passa a ser dirigido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 2, versículo 11, eu gosto muito de usar a expressão ali, quando foi anunciado, Lucas 2:11, quando foi anunciado o nascimento de Jesus, que o anjo vai dizer: porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu sempre observo ali, meu amado irmão e amigo, que a mensagem é: hoje nasceu o Salvador. Ele é o único Salvador. Ele é o único Salvador. Quem é ele? É o Cristo, ungido de Deus. Quem ele mais é? Ele é o Senhor.
Nesse contexto aqui nós estamos falando, este pecador, quando ouve a palavra, quando ele responde a mensagem da cruz e aceita Jesus como Salvador, me permita dizer a você, irmão e amigo, ele precisa também não só aceitar Jesus como Salvador, ele precisa aceitar Jesus também como Senhor. Por que o Senhor? É aquele que vai dominar a tua e a minha vida. Ele é Senhor na nossa vida. Então, agora, repito, agora regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito Santo, que passa a ser o Senhor da vida dele. Logo em seguida, nós vamos ver aí que o fracasso na vida espiritual, ele decorre do fato de não andarmos na esfera do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, e o versículo 16 e o versículo 17, nós vamos observar ali sobre esta importante mensagem de nós andar no Espírito e não cumprir os desejos da nossa carne. O Espírito Santo, portanto, ele habita o crente, capacitando este crente, tá? Para dar a ele, então, a condição de vencer e não estarmos indo ao fracasso. Escuta, sem a capacitação do Espírito Santo, a igreja, ela é inoperante, ela não tem como operar, Não. né? E ela perde a sua essência de igreja. Me permita compartilhar com você aqui, que fiz questão de escrever algo aqui para compartilhar com o nosso telespectador, que se nós entendermos onde está a razão do nosso fracasso, nós conseguiremos evitar este fracasso. Eu estou aqui, no contexto da lição, que o fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na obediência ao Espírito Santo. Quando você e eu, então, entendemos que o nosso fracasso espiritual está na desobediência ao Espírito Santo e à sua palavra, como o evangelista falou aqui, que é a nossa base, o nosso fundamento, então o que nós vamos fazer? Eu vou voltar a obedecer o Espírito Santo e vou buscar a estar buscando na palavra de Deus, que eu vou ter condição de vencer, entendeu? Eu vou ter condição de vencer. Haja vista lembrar que no Salmo 119, o verso 11, o salmista vai dizer lá: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A base é a palavra, o fundamento é a palavra. Deus te abençoe. Eu quero então já entrar aqui no nosso segundo ponto da lição, que é a natureza da igreja e sua dimensão local e universal, e quero deixar a liberdade para o evangelista Eliseu nos ajudar neste comentário. Seja bem-vindo, querido. Bem, estaremos aqui passando o segundo ponto, né? Lembrando que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, ele vai estar dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, Glória a mas Deus. segundo o Espírito. Amém. Né? Se andarmos segundo o Espírito, como o nosso pastor Thaís falou, com certeza nós iremos vencer, né? Olhando onde que é o fracasso, né? Sabendo onde que é o ponto fraco, nós vamos conseguir evitar isso aí. Na sua palavra, evangelista, me permita aqui um gancho na sua palavra, que o importante é que quando nós reconhecemos este fracasso, qual o maior pecado do ser humano, qual o maior erro do ser humano? É não reconhecer o seu erro. Isso. E quando nós reconhecemos, fracassei aqui, então eu vou reconhecer o meu erro. Reconheci, o que é que eu vou fazer então? Eu uso muito 4 coisas que eu sempre procuro falar para a igreja. Primeiro, nós temos que reconhecer a nossa falha. Segundo, aquela falha que nós cometemos, eu preciso me arrepender dela. Em terceiro, eu preciso naquele momento confessar, falhei. E preciso propor, eu não vou mais fracassar aonde eu fracassei.
Ou seja, reconhecendo o nosso fracasso, nós, orientado pelo Espírito Santo e firmado na palavra, nós teremos condições de vencer em nome de Jesus. Verdade. Obrigado, querido. Na natureza da igreja, nas suas dimensões, local e universal, nós vamos, aqui no primeiro ponto, falar sobre a igreja local e visível. Um ponto muito fácil, né? Falando sobre a igreja local e visível, né? Nosso pastor Ataídes até esteve falando, né? O que é a igreja local e visível? Né? É justamente essa igreja que nós fazemos parte dessa, essa igreja que ela tem um nome, ela tem um endereço e nós estamos presentes, nós conseguimos endereçar ela e daí por diante. E nós vamos aqui estar passando com os irmãos. Esse ponto é super fácil de entender, falando sobre a igreja local e visível. Depois estaremos falando também sobre a igreja invisível, sobre as particularidades, né? O que envolve uma igreja e daí por diante, né? Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou espaço geográfico, né? É justamente esta igreja que está localizada, né? Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos o apóstolo escrevendo as cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais, como nós vemos aqui, né? A igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Tiatira, nós vemos lá o anjo da igreja nas cartas, nas revelações, né, do Apocalipse. Nós vamos observar aqui o apóstolo Paulo escrevendo, direcionando a igreja em Coríntio, né, aos estrangeiros dispersos em Ponto, né, na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Nesses textos nós vamos observar ele endereçando cartas a igrejas locais, ao pastor local da igreja, né, e com isso aí nós vamos observar que é uma igreja geograficamente, que ela pode ser vista e pode ser sentida. Nesse sentido, nós vamos observar que a igreja, ela tem a sua localidade, né? É uma igreja que tem endereço, né? Alguém pode vir visitar, participar dos cultos e daí por diante. Então, nós vamos observar que essa igreja, ela é local e visível, que somos nós que fazemos parte desta igreja. Também nós vamos aqui observar, ele trazendo para nós, né? Dentro desse ponto, olha, nesse texto, vemos as escrituras se referindo à eclésia, à comunidade de crentes, situadas em diferentes locais. Aleluia. Então, esta é a igreja local. Super fácil, né? Para nós estarmos aqui relacionando, falando sobre ela, né? Visto que ela pode ser vista e pode ser sentida. Nós vamos estar aqui passando para o segundo ponto, falando sobre as particularidades, né, da igreja local. Falamos sobre ela, falamos sobre a sua existência, sobre o seu endereço, sobre localidade, que é uma igreja que pode ser vista, que é uma comunidade de irmãos que se reúnem em um determinado lugar. E aqui nós vamos falar, neste ponto de número 2, sobre as suas particularidades, né, de cada uma destas igrejas locais, né? Vamos aqui estar passando o nosso amado pastor Ataídes, que vai estar mencionando e falando aqui sobre esse ponto. É importante observar que o teor destas cartas neotestamentárias, nós observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades, evangelista. Essa é uma realidade, né? Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos das outras igrejas, como nós temos no texto de Filipenses, capítulo 4, 2 e 3, também segundo aos Tessalonicenses 3, 11 e 12. De igual modo, as virtudes em uma não eram as mesmas da outra. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras. Assim possuía sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser que não funciona nas outras. Me permita aqui, nosso irmão e amigo telespectador, só fazer, lembrando você, como já disse o evangelista, que esse ponto
ele é mais informativo a respeito das questões das igrejas locais e assim por diante. Nós vamos, por exemplo, observar as igrejas do capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse, que são as 7 igrejas da Ásia. Cada uma delas ali, né, tinha seus problemas totalmente diferenciando uma das outras. Claro, em virtudes também uma das outras. O que eu quero chamar a tua atenção, meu irmão e meu amigo, que quando nós falamos destas particularidades das igrejas locais, você vai observar justamente sobre as 7 igrejas da Ásia. E veja como que o Espírito Santo trabalha neste negócio. Nós vamos ver ali 2 igrejas. Entre as 7, nós vamos destacar 2. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. 2 igrejas que o Espírito Santo encontrou na vida do pastor e dos seus membros fidelidade. Né? Isto a gente volta, evangelista Eliseu, no ponto anterior que terminamos, que lindo, estas 2 igrejas, elas viviam realmente em espírito. Ao passo que as outras, você vai ver, espírito carnais, dissensões, peleja, divisões, pecado, enfim, entre eles. Mas estas 2 igrejas, a gente glorifica a Deus pelo seu nível espiritual. E justamente, já prosseguindo aqui, evangelista, e nós vamos juntos comentar o 3º item, que é a Igreja Universal. Vamos lá, veja bem, a Igreja Universal e Invisível, a Igreja Universal e Invisível. Como eu disse no início, nós não estamos aqui falando de um ato, uma denominação com o nome universal. Estamos falando a igreja de todos os tempos, composta de todos os servos e servas do Senhor que aceitaram a Jesus, preste atenção, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Não somente como Salvador, mas aceitaram também Ele como Senhor das suas vidas. Me permita mais uma vez trazer isso aqui à tua memória. Eu não sei como está o teu relacionamento com Deus, mas eu gostaria de convidar você nesta manhã a deixar Ele ser o centro da tua vida, deixar Ele ser o dominador da tua vida, deixa Ele ser Senhor na tua vida. Talvez os fracassos na tua vida espiritual tenham dado devido você mesmo querer dominar ou dirigir a tua vida. Te convido nesta manhã de escola bíblica dominical. Deixa o controle na mão dele, deixa ele dominar tudo, controlar tudo, fazer tudo, e o nome dele será glorificado na tua vida, e você e eu, nós faremos verdadeiramente parte desta igreja universal e invisível. Como assim? Assim como a igreja existe em sua dimensão local, como o nosso evangelista já acabou de frisar para nós aqui, com seu endereço, com o seu templo, seu CNPJ, tudo, assim existe também em sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do espaço universal da igreja, porque, nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Esta igreja universal e invisível, ela não está limitada a um espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal é invisível e formada por todos os cristãos regenerados. Preste atenção. Importantíssimo, evangelista. Não é qualquer, não. É por todos os cristãos regenerados. E eu chamo a tua atenção aqui, amado. O que é verdadeiramente uma regeneração? Evangelho de João, capítulo 3, repito para que você possa estar bem inteirado. Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 3. Quem são os regenerados? São aqueles que nasceram de novo,
aleluia, que estão em todos os lugares, porque aqueles que já estão também na glória. Amém? Justamente. É verdade. Fique à vontade. Nós observamos aí essa igreja universal invisível, né? Isso traz uma alegria para nós, que mesmo aqueles, né, que já partiram para a glória, eles fazem parte. Glória né? a Deus. O próprio Jesus, quando ele fala, edificarei a minha igreja, né? Então, a Bíblia, quando ela se refere à igreja, ela não se refere a um templo, ela se refere a pessoas. Então, aonde estiver alguém que é regenerado, né? Alguém que foi transformado pelo Espírito Santo, né? Ele faz parte da igreja. Isso aí quando nós falamos de localidades, de uma igreja universal e invisível, né? Observamos aí aqueles que partiram para a glória, porque hoje nós estamos aqui a igreja visível, mas naquele dia, no arrebatamento da igreja, aleluia, aqueles que hoje, né, fazem parte da igreja local, da igreja visível, né, irão se encontrar, porque todos fazem parte da mesma igreja, o mesmo corpo de Cristo, ainda que com as particularidades diferentes, como nós lemos, né, no ponto anterior, né, falando sobre cada igreja tem as suas particularidades, tem uns problemas, uma igreja mais cheia, outra igreja tem menos membros, outra igreja tem um tipo de problema, outra igreja, né, já tem uma virtude em cima daquele problema e daí por diante, mas todos nós fazemos parte desta igreja que é invisível, né, e universal, ou seja, aqueles que partiram para a glória também fazem parte desta igreja, e isso traz uma alegria muito grande ao nosso coração. Ele diz aqui, olha, não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante diferenciar, né? Ele já vai partindo para outro ponto, igreja de denominação. Glória a né? Deus. Denominação nós sabemos que são nomes dados a igrejas, né? Aqui na terra. Nós fazemos parte da denominação chamada Assembleia de Deus. Outros fazem parte da denominação Batista, Deus é amor, e daí por diante. Mas, independente desses títulos, né, desses títulos terrenos que são recebidos aqui na terra, né, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, que foram transformados por Ele, seja ele de qualquer uma das denominações que nós lemos lá no ponto primeiro, que fazem parte da igreja, porque uma igreja que não é fundamentada na palavra, ela não pode se encaixar aqui. Verdade. Então, toda denominação que se encaixa na palavra de Deus, que é denominada igreja, essa sim faz parte Glória da a Deus. igreja. Glória a Deus. Então, independente do nome que ela traz, do título da igreja que ela faz parte desta igreja universal, aleluia, que nós estamos nos referindo aqui, né? Ele vai diferenciar aqui igreja de denominação, porque denominação são nomes terrenos que nós aplicamos a determinados grupos, né? Como dissemos, Assembleia, Deus Amor, Batista e daí por diante. Ele vai dizer, olha, numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, como na nossa cidade, que Passo Fundo. É verdade. Na verdade, todo lugar que você vai, quase todo quarteirão tem igreja. Mas somente há uma. Somente Há uma igreja. Igreja Verdade. Há várias denominações, mas apenas uma igreja. A igreja dos regenerados. Isso aí. A igreja daqueles que estão abalizados, firmados na palavra. Isso é importante, esse ponto aqui ele é realmente muito importante. E eu gostaria que o nosso irmão e amigo telespectador observasse isso. Pergunta a você mesmo. Pergunta a você mesmo. Eu pergunto a mim. Eu estou fazendo parte de uma denominação ou eu faço parte da igreja? Aleluia, a igreja do arrebatamento. Porque, como o evangelista falou, não é importante só ter o nome arrolado lá no rol de membro de uma denominação. Ah, meu amigo, o mais importante é o nosso nome escrito no livro da vida. E este livro da vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo que fala comigo aqui agora, o Espírito Santo que eu estou sentindo a presença dele aqui agora, eu creio que ele fala com você aí. O importante é nós perguntar a nós mesmos, eu faço parte apenas do meu nome estar no rol de uma denominação ou o meu nome está rolado lá no livro da vida? Pergunta para você isso aí. E se porventura não está, eu quero convidar você a voltar um pouquinho aí atrás, que nós já falamos lá nos pontos anteriores, o Espírito Santo, Evangelho de João, capítulo 16,
versículo de 8 a 11. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando somos convencidos, meu irmão e meu amigo, por esta pessoa chamada Espírito Santo, aí nós não fazemos parte só da denominação local, nós fazemos parte da igreja divina, aleluia, esta igreja universal e invisível. E além mais, evangelista, tem algo lindo aqui que nós queremos observar com o nosso telespectador. Como nós já falamos, a igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporais, a igreja não. A igreja é atemporal. Glória a Deus. Outra coisa linda aqui, ó. As denominações podem desaparecer, mas a igreja, ela é indestrutível. Isso aí. Glória a Deus. Dentro disso aí a gente observa, por exemplo, que os nomes de placas podem desaparecer. Por exemplo, a Assembleia, quando chegou, nós adotamos esse nome logo depois, mas o nome me parece que era Missão de Fé Apostólica. Não é verdade? Depois foi para a Assembleia e há anos atrás, quantas denominações não existiam, né? Mas, como parte da igreja, independente do nome denominacional que ela leva, seja batista, presbiteriana, como lá em casa, por exemplo, nós temos, quando eu falo da minha casa, eu falo de irmãos, né? Eu tenho irmãos que pertencem à igreja presbiteriana, outros à igreja batista, na sua maior parte da Assembleia de Deus. Todos nós servimos em denominações diferentes, né? São um número bastante expressivo de irmãos, porém, nós servimos em igrejas diferentes, mas todos nós fazemos parte dessa igreja universal, essa igreja que não será destruída. Glória a Deus. A denominação ela pode acabar, mas a igreja ela vai permanecer, porque foi Jesus Amém. quem fez essa promessa. Glória a Baseado Deus. nisso aí, nós vamos estar aqui entrando, né, no tópico de número 3. Amém, amado. A igreja Prossiga. Prossiga. A igreja na sua dimensão comunitária. Então, como nós estamos chegando aqui ao último ponto, falando sobre a natureza da igreja, né? Primeiro ponto, nós falamos que ela é a igreja confessional, fundamentada na palavra, habitada pelo Espírito Santo, né? E quem faz parte dessa igreja, consequentemente, anda guiado pelo Espírito. No segundo, falamos sobre a igreja na sua dimensão local. Como nós fazemos parte da dimensão da igreja na sua dimensão local. Nós fazemos parte de uma igreja local. Também falamos sobre as particularidades, que cada igreja é diferente uma da outra. Algumas têm problema, outras não têm, e daí por diante, né? A forma como uma funciona, a outra não funcionará, porque elas funcionam indistintivamente, né? Porém, todas elas fazem parte. E falamos sobre a igreja invisível, universal e invisível. E agora, no ponto número 3, nós vamos falar na sua dimensão comunitária, como deve ser essa igreja, né? Será que eu devo pensar somente em mim mesmo? Né? Será que eu, como igreja, eu devo primar pela minha salvação somente? Ou eu devo olhar pelos meus irmãos? Você que está aí nos ouvindo nesta manhã, né? Como eu tenho me portado como igreja? Será que eu tenho sido egoísta comigo mesmo, recebido essa palavra e ficado só para mim? Né? Ou será que eu tenho partilhado para outros? Como é que eu tenho agido como igreja? Não é verdade? Nós vamos aqui aprender nesse ponto. A igreja na sua dimensão comunitária. Né? Quando nós vamos observar essa palavra na dimensão comunitária, nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, salvo engano, versículo 44, que falam que eles tinham tudo em comum, porque não havia entre eles necessitado, porque eles, né, vendendo as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos fazendo aí a administração, né, não deixava que ninguém vinha ter falta de alguma coisa, mas tudo isso era uma ação espontânea, não era uma lei, não era uma obrigação, você tem que vender, você tem que fazer, mas eles sentiam isso. Se eles vissem um irmão mais necessitado, né, o coração deles se movia, né, em poder ajudar. Então nós vamos estar falando sobre esse ponto da igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una, né, ou seja, unida. Vamos aqui estar falando. Isto significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que a igreja verdadeiramente cristã, ela é unida, porque não pode haver divisão do corpo.
né? Se houver divisão no corpo, o corpo ele não vai para lugar nenhum, o corpo ele é um só. Então ele dá essa palavra baseada nisso, dizendo que a igreja ela é um só corpo, ainda que ela venha a ter vários membros, foi o que nós lemos aqui no texto áureo, né? Ela é composta por vários membros, por várias pessoas, né? Por pessoas totalmente distintas uma da outra, naturezas distintas, né? Às vezes até cores, né? Raças diferentes, né? Porém, nós vamos observar que todas elas, né? Ela tem algo em comum, ela deve ser apenas um corpo. É assim que o apóstolo Paulo denomina a igreja, como sendo Cristo a cabeça da igreja e nós, irmãos, sendo o corpo. E o corpo, ele como sendo um, ele tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, né? Para que ele possa conquistar aquilo que ele precisa. Glória a Deus. Vamos então aqui, olha, não pode haver divisão no corpo. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Esse princípio se aplica também à igreja. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por meio da divisão. Sim. Né? Então observa bem, o que ele não conseguir na igreja por intermédio da perseguição, que é perseguindo a igreja, como a igreja foi perseguida, nós vamos observar que a igreja dos primeiros séculos foi uma igreja perseguida. Hoje nós vamos observar que o diabo ele vai mudando estratégia. Hoje, pelo menos a título de Brasil, não há uma perseguição como em muitos países há, né? Hoje aqui nós temos uma tranquilidade, nós podemos falar do Evangelho. Nós vivemos em um país laico, porém há lugares que ainda há restrição. Mas havendo essa liberdade, né? Qual é a forma que ele tenta fazer? Divisões. Dividir aqueles que estão em grupo para que esse grupo ele venha se romper, porque se eu não tiver em acordo com o pastor Taídes, eu não estaria aqui junto com ele, ministrando a escola dominical. E aí como é que fica? Né? Vai um para lá, outro para cá, e que a igreja, e como vai acontecer com a igreja? É verdade. Se, como o próprio apóstolo Paulo, ele tratou de algum problema numa das igrejas, né? Em que alguns se diziam ser de Paulo, outro de Apolo, né? E daí por diante, outros se diziam ser do próprio Jesus, havia uma divisão, e com essa divisão, o corpo estava sendo enfraquecido. É verdade. Né? Não estava sendo um só corpo, estava tendo ali 4 corpos dentro da igreja. Então essa divisão, essa facção dentro da igreja, ela acaba com a força da igreja. É verdade. Né? Nós vamos observar, tem uma parte da palavra que fala que Israel ele reuniu para guerrear como se fosse um só homem. E a Bíblia vai dizer que Deus deu grande vitória, porque todos eles tinham o mesmo objetivo, o mesmo propósito, e eles venceram. Quando nós estamos falando de uma igreja una, de uma igreja, né, que ela é apenas um corpo, e ela tem o mesmo objetivo, ela jamais deixará que um dos seus membros venha ficar caído, ou que ele venha a ser esquecido, mas ela estará ali, dando apoio para que ele venha se recuperar, para que esse soldado venha estar novamente firme na guerra, trazendo para ele o auxílio, trazendo para ele aquilo que ele precisa, e assim que nós devemos ser, não é verdade, pastor Taídes? E nessa palavra do evangelista, aí eu já entro aqui no segundo item desse terceiro ponto, observando com meu irmão e meu amigo, e já te convido a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, Filipenses capítulo 2 e o versículo 2, abra sua Bíblia aí na sua casa, que eu vou estar lendo com você. Olha bem, o apóstolo Paulo, ele vai chegar na igreja de Filipe, e ele vai convidar os irmãos de Filipe para viver nesta união, nessa unidade, viu? Ele convida justamente para evitar essas divisões, viu? Como o nosso evangelista acabou de informar aqui, o que o diabo não consegue com perseguição, ele consegue com divisão. E haja vista lembrar aqui, evangelista Eliseu, você frisou algo e o nosso telespectador é bom observar isso. Que no Brasil, graças a Deus que ainda não temos problema de perseguição, podemos pregar em qualquer lugar, em qualquer dia, qualquer hora, podemos estar pregando a palavra do Senhor e não temos nenhuma restrição, como em outros países há essa dificuldade. Mas o que há de divisão de igrejas dentro do nosso território brasileiro não tem sido pouca coisa. Então isso, o inimigo tem entrado por esta porta. Mas eu convido você, irmão, a observar Filipenses 2. O que Paulo vai falar aqui? Eu quero ler para você. Olha bem. Versículo 1, ele vai começar dizendo: portanto, se há algum conforto em Cristo,
se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha que coisa linda, quando fala da unidade da igreja, esta igreja unida, olha bem, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, aleluia, um amor uns aos outros, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Como nós temos aqui o nosso curto tempo para comentar estes últimos tópicos, eu quero só dizer para você uma coisa: só podemos sentir uma mesma coisa se estivermos ligados pelo mesmo vínculo. Ou seja, qual é teu objetivo? O céu? Porque o meu objetivo é o céu. O do evangelista Eliseu é o céu. É o céu. Nós estamos unidos, então, trabalhando para alcançarmos os céus. Aí a gente vê, amado evangelista, em nossos cultos, às vezes, a pouca frequência, talvez na escola bíblica dominical, a gente tem aquele prazer de aos domingos de manhã se despertar, e antes da gente levantar da cama, o Espírito Santo, ele fala com a gente, escola bíblica dominical, e você levanta com aquele ânimo. Mas existe aquele, infelizmente, eu sei que eu estou falando com alguém que não tem este mesmo ânimo, mas eu te animo nesta manhã de domingo a se despertar a isto. Vamos ter este mesmo ânimo, vamos estar unidos. Deixa eu te dar uma boa ajuda para a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos caminhando para 50 anos de membros na Assembleia de Deus, para a glória de Jesus. Eu digo isso aqui aos meus irmãos e os meus amigos telespectadores. E se existe algo que eu quero compartilhar com você, a maior escola de todos os tempos que eu fiz parte dela, fiz parte de muitas escolas seculares, de cursos teológicos, mas a melhor escola que eu já fiz parte dela, Evangelista Eliseu, é a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Ela tem um currículo incomparável. Eu te convido a ter esse mesmo sentir, este mesmo ânimo. De manhã desperte, vem para aprendermos juntos a palavra do Senhor. E nós vamos aqui partindo para o encerramento da diversidade nesta unidade. É claro, a gente vê esta diversidade nesta unidade. Quero deixar para o evangelista Eliseu e depois faremos as considerações finais. Olha só, isso reverba o anseio de Jesus pela unidade de seus discípulos. Os teólogos chamam a unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com a mesma essência, possuindo a mesma substância, um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto da unidade, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos, de maneira diferente para fazermos coisas, mas mesmo assim somos um em Cristo Jesus para preservar o mesmo alvo. Olha só, isso foi a leitura didática usada aqui, mas nós pegamos como exemplo, por exemplo, o próprio Noé, quando ele coloca para a salvação dos animais ali dentro da arca, ele vai colocar a sua família e vai colocar ali um casal de cada animal. E quando nós observamos, eu faço o uso dessa figura para nós entendermos que ali dentro tinha gato, tinha coelho, tinha leão, tinha elefante, tinha cobra, tinha jacaré, tinha de tudo ali dentro. Porém, o que nós vamos observar é que todos eles estavam ali dentro de um espaço limitado, mas ninguém arranhava ninguém, porque todos eles tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Assim fala de nós, que somos pessoas distintas uns dos outros, mas nós temos o mesmo objetivo. Fala de pessoas que talvez a família é um pouco diferente da outra, mas quando nós reunimos, nós temos o mesmo propósito, e esse propósito, aleluia, ele é um dia chegar nas mansões celestiais. E se porventura um de nós
né? Nós estamos numa grande embarcação, nós estamos caminhando no mesmo destino. Se porventura um de nós deixarmos de caminhar, é como se estivéssemos em 3 num barco e alguém furasse o barco começasse a encher de água, né? E 2 estivessem trabalhando ali, um remando e o outro estivesse ali tirando a água e pedisse ajuda ao terceiro e fosse: olha, eu não tenho culpa disso, né? E esquecendo ele que se o barco afundar, todos 3 vão afundar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que ter unidade, nessa diversidade de pessoas, nós temos que ter essa unidade, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Nós também, como igreja de Deus, nós temos que ser um também em Cristo Jesus, aleluia, para que nós possamos alcançar, aleluia, aquilo que nós pretendemos, que é as mansões celestiais. Os temperamentos são diferentes, mas nós estamos no mesmo propósito, no mesmo espírito, aleluia, com o mesmo objetivo. Se eu chegar aqui e perguntar para um membro que tem 3 anos que está na igreja, 1 ano, né, ou 6 meses que ele está agregado à igreja, qual o propósito, onde que ele quer chegar, ele vai falar: eu quero chegar um dia no céu, eu quero um dia estar com Cristo. E se perguntar o mais ancião dentro da igreja, ele vai dizer também a mesma coisa, ou seja, todos nós almejamos um dia estar com Cristo. E para estarmos com Ele, temos que estar revestidos pelo seu poder, pelo seu amor, pelas virtudes do teu Espírito Santo, né? Tendo nós tudo em comum, né? Como nós falamos aqui de comunitário, temos nós tudo em comum, né? Um ajudando os outros, né? Eu tenho certeza que nós iremos galgar as mansões celestiais. Amém. Né? Com esse ponto aqui, nós finalizamos, né, Glória a escola dominical e queremos deixar aqui as considerações finais para o nosso amado pastor Ataíde. Deus abençoe a sua vida, que tem nos ouvido nesta manhã. Guarde esta palavra no seu coração, no nome de Jesus. Finalizando, eu gostaria de estar lembrando você que a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27. A gente procurou não fazer a leitura devido ao nosso espaço de tempo, mas eu gostaria que você pudesse ler. E você, meu irmão, pergunte a você mesmo: quem sou eu no corpo de Cristo? Pergunta isso para você: quem sou eu no corpo de Cristo? Eu sou o pé? Eu sou o olho? Eu sou a orelha? Eu sou a mão? Eu sou o coração? Ou eu sou o intestino? Eu sou um dos rins? Quem sou eu no corpo? Seja qual for a tua função no corpo, estejamos unidos para que o nome de Jesus seja glorificado neste corpo chamado igreja, porque ele é o cabeça e nós fazemos parte do corpo. E como membros deste corpo, nós precisamos estar, como diz o Salmo 133. Salmo 133, o salmista vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, o evangelista falou aqui, em verdade, eu até achei engraçado, quando ele falou sobre a estada dos animais ali dentro da arca, que ninguém arranhava um ao outro. E um certo dia eu vi um pastor ministrando o Salmo 133, e ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não em arranhão, arranhando um ao outro. Eu espero que você venha entender que esta unidade, a unidade da igreja e na igreja, em favor da comunidade, para que possamos levar este evangelho de Cristo à comunidade, que nós como igreja, que venhamos desempenhar o nosso verdadeiro papel como igreja, na comunidade, na sociedade, porque Deus deixou você e eu aqui como igreja, para ser a sua boca, para falar a sua palavra, para ser os seus ouvidos, para ouvir o clamor das almas, para ser o seu olho, para ver a necessidade do próximo. Sejamos unidos, sejamos igreja, e que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, seu trabalho, aonde você estiver. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ao nosso companheiro evangelista, muito obrigado. Amém. Pela sua ajuda, pela sua participação. E quero deixar aqui o pedido ao nosso evangelista que esteja orando e nos despedindo em nome de Jesus.
Oremos ao Senhor então neste momento. Pai eterno, Pai bendito, no nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nesta manhã, Pai, te agradecemos, nós te louvamos, Pai, pela Deus, ministração nós te dessa louvamos. escola dominical. Que esta palavra, Pai, possa Glória ir a ao encontro de Deus. cada coração. Glória a Deus. Para que os teus filhos, Pai, que a ouvirem, Obrigado, sejam Senhor. edificados na Muito tua obrigado, presença. Deus. Derramando sobre eles a tua Te bênção, a tua louvamos, glória. te Vá louvamos. ao encontro de cada família, Te Pai, para a louvamos, glória do teu Pai. santo nome. E abençoe a tua Graças igreja, a para Deus, que ela continue, graças a Pai, Deus. firme, avante e Sim, una Senhor. na tua presença para a glória do teu santo nome. Assim te agradecemos nesta manhã, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém e amém. Muito obrigado a todos. Paz do Senhor. Até a próxima.